gente, eu sou Claine Maria, monitora de anatomia médico-cirúrgica 1, e hoje vamos falar sobre os músculos do quadril e com foco na região glútea. E a ideia da monitoria é entender a organização desses músculos, suas principais funções e algumas correlações clínicas importantes aqui. Bom, nessa apresentação vamos começar com uma visão geral da região glútea. Depois a gente vai ver os limites anatômicos e a importância das injeções glúteas. E em seguida vamos estudar os músculos da camada superficial e da camada profunda, destacando suas funções, e também as inervações e as principais aplicações clínicas. A região glútea é uma área de transição entre o tronco e o membro inferior, e ela é importante para estabilizar a pelve, movimentar o quadril, transmitir forças para os membros inferiores e permitir a passagem de estruturas neurovasculares importantes. E por isso que essa região ela é essencial para a postura, para a marcha e para o apoio em uma perna só. Os limites da região glútea ajudam a localizar corretamente os músculos, vasos, nervos e áreas seguras para procedimentos. Superiormente temos a crista ilíaca, inferiormente o sulco infraglúteo e medialmente a fenda interglútea. Lateralmente, uma linha vertical passando pelo trocânter maior do fêmur. E esses limites eles são importantes principalmente quando falamos de procedimentos como as injeções intraglúteas. A injeção ventroglútea é considerada uma das vias mais seguras para a aplicação intramuscular na região glútea. As principais referências são a espinha ilíaca antrosuperior, o trocânter maior e a crista ilíaca. A aplicação ela é feita no centro do triângulo, formando entre os dedos indicador e médio, e essa área é mais segura porque ela evita grandes vasos e nervos importantes, como o nervo isquiático. A camada superficial da região glútea é formada por músculos mais volumosos. Os principais são o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. E, de forma geral, esses músculos eles participam da extensão, abdução e a rotação da coxa e estabilização da pelve. O glúteo máximo ele está mais relacionado à força, enquanto o glúteo médio e o mínimo são muito importantes para a estabilidade da pelve. O glúteo máximo ele é o músculo mais superficial e volumoso da região glútea. Ele tem origem na região posterior do ilho, sacro, cóccix e ligamento sacrotuberal. E a sua inserção ela ocorre no trato iliotibial e na tuberosidade glútea do fêmur. Ele é inervado pelo nervo glúteo inferior de L5 e S2, e a sua principal função é a extensão potente da coxa e a rotação lateral. E ele atua muito quando levantamos da cadeira, subimos escadas ou fazemos movimentos que exigem força. E clinicamente ele pode estar relacionado a bursites que causam dor na região lateral do quadril ou dor ao sentar. As bolsas glúteas, elas são estruturas que reduzem o átrio entre músculos, tendões e ossos. E a bolsa trocantérica, ela fica entre o glúteo máximo e o trocânter maior. A bolsa isquiática, ela fica entre o glúteo máximo e o tuber isquiático.
E a bolsa intermuscular, ela fica entre o tendão do glúteo máximo e o vaso lateral. E quando essas bolsas elas inflamam, podem causar bursite, dor local e dificuldade para movimentar o quadril. O glúteo médio, ele se origina na face glútea do ilho e ele se insere no trocânter maior do fêmur. Ele é inervado pelo nervo glúteo superior, da L4 a S1. E a sua principal ação é a abdução da coxa, mas ele também ajuda na rotação medial. E a função clínica mais importante do glúteo médio é a estabilização da pelve durante o apoio unilateral. Isso quer dizer que quando ficamos apoiados em uma perna só. E a lesão do nervo glúteo superior pode causar o sinal de Trendelenburg. O glúteo mínimo ele fica mais profundo que o glúteo médio. Ele também se origina no ilho e se insere no trocânter maior. Assim como o glúteo médio, ele é inervado pelo nervo glúteo superior de L4 a S1. E a sua ação ela é a abdução e a rotação medial da coxa. Ele trabalha junto com o glúteo médio para manter a pelve equilibrada durante a marcha e o apoio unilateral. A camada profunda ela é formada por músculos menores e mais profundos. Ela também pode ser chamada de manguito rotador do quadril, porque esses músculos eles ajudam a estabilizar a cabeça do fêmur no acetábulo. E os músculos são o piriforme, o obturador interno, o gêmeo superior, gêmeo inferior, o quadrado femoral e o obturador externo. E a principal ação desse grupo é a rotação lateral da coxa e a estabilização do quadril. O piriforme é um músculo muito importante da camada profunda. Ele se origina na face anterior do sacro e se insere no trocânter maior. Ele é inervado pelo nervo para o músculo piriforme de S1 a S2. E a sua ação é fazer a rotação lateral da coxa e também auxiliar na abdução quando o quadril está flexionado. E anatomicamente ele é importante porque ele divide o forame isquiático maior em espaços supra e infrapiriforme. E clinicamente ele pode estar relacionado à síndrome do piriforme, quando o músculo ele comprime o nervo isquiático e causa dor irradiada pela perna. O obturador interno ele se origina na face pélvica da membrana obturadora e nos ossos ao redor do forame obturado. Ele se insere na face medial do trocânter maior e ele é inervado pelo nervo para o músculo obturador interno de L5 a S1. E a sua função é fazer a rotação lateral da coxa e ajudar na estabilização do quadril. Ele trabalha junto com os músculos gêmeos, formando um conjunto funcional profundo. O gêmeo superior, ele se origina na espinha isquiática e ele se insere junto ao tendão do obturador interno, na região do trocânter maior. Ele é inervado pelo nervo para o obturador interno de L5 a S1. E a sua função é auxiliar na rotação lateral da coxa. E podemos lembrar dele como um músculo acessório do obturador interno. O gêmeo inferior se origina no túber isquiático
e também ele se insere junto ao tendão do obturador interno. E a sua ação é parecida com a do gêmeo superior, a rotação lateral da coxa e auxílio ao obturador interno. Mas existe a diferença importante que é a sua inervação é pelo nervo para o quadrado femoral de L4 a S1. Então, apesar dele atuar junto com o obturador interno, ele tem uma inervação diferente do gêmeo superior. O quadrado femoral, ele é um músculo curto, profundo e potente. Ele se origina no tubo isquiático e se insere na crista intertrocantérica do fêmur. E ele é inervado pelo nervo para o músculo quadrado femoral de L4 a S1. E a sua principal ação é a rotação lateral forte da coxa e além de ajudar na estabilização da cabeça femoral. O obturador externo, ele se origina na face externa da membrana obturadora e nas margens do forame obturado. Ele se insere na fossa trocantérica do fêmur e a sua função é fazer a rotação lateral da coxa e estabilizar a cabeça femoral. E o ponto mais importante é a inervação. Ele é inervado pelo nervo obturatório de L3 a L4. E isso é uma exceção, porque a maioria dos músculos profundos da região glútea recebe inervação relacionada ao plexo sacral. E é isso, gente. Com isso encerramos a nossa monitoria sobre os músculos do quadril. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo lá no WhatsApp. E desejo uma boa prova a todos e obrigada pela atenção. Tchau, tchau.